Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através dos novos filmes de guerra que estão chegando. Bons filmes de guerra são sinônimos de sucesso nas bilheterias. Tem muitos filmes para estrear nos próximos meses, e hoje eu vou apresentar para vocês estes filmes e a temática de cada um. Só tem filmaço. Mas antes disso, não se esqueça que nós estamos com a promoção dos 200 mil inscritos. Ou seja, você adquirindo uma camisa do Viagem na História, também vai receber um cupom para concorrer a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D totalmente gratuitos. Adquira a camisa e concorra. Vamos então ao primeiro filme da nossa lista de hoje. Como eu estou falando de lançamentos, ou seja, filmes que irão estrear, o primeiro já estreou, e é um filmaço chamado A Conferência. Ele está disponível na Apple TV, onde você pode fazer a locação e assistir a este filme. E a história é poderosíssima. Confira. Em 20 de janeiro de 1942, representantes do alto escalão do regime nazista se reuniram na idílica vila de Wannsee, no sudoeste de Berlim, para uma reunião que entrou para a história como a Conferência de Wannsee. Esta conferência teve alcances inimagináveis. Talvez tenha sido a conferência mais terrível da história humana. Ali estão presentes 15 dirigentes do partido nazista e da burocracia do sistema alemão. Todos convidados por Reinhard Heydrich, o chefe da polícia de segurança do regime. O tópico exclusivo da discussão, que durou aproximadamente 90 minutos, é o que os nazistas chamam de solução final para a questão judaica, o que significou discutir a organização burocrática do assassinato sistemático em massa de milhões de judeus por toda a Europa ocupada pelos nazistas. Nada mais terrível. Este é um filme interessante e muito importante no quesito histórico, pois mostra em tempo real a conferência durante a qual os membros da hierarquia nazistas decidiram a logística e os meios para efetivar a solução final. O filme tem um elenco puramente alemão, falado em alemão, produzido na Alemanha, e no mesmo local onde a reunião ocorreu. Nunca se retratou a maldade com tanta originalidade. Die Endlösung der Judenfrage. Sie setzen sich nicht in Bewegung. Sie werden in Bewegung gesetzt. O segundo filme da nossa lista também já está disponível, mas para você baixar aí pela internet em arquivo torrent. Trata-se de um filme que fala da caça aos nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial, um tema muito próximo a nós. O filme O Ninho do Condor nos promete uma viagem pela América do Sul em uma aventura de caça aos nazistas no pós-guerra. Somos então apresentados a uma Europa devastada pela guerra logo na cena da abertura do filme e testemunhamos o massacre de uma tripulação americana por um coronel alemão e seu pelotão. Porém, neste massacre existe um sobrevivente, Will Spaulding. 10 anos depois, estamos na Argentina e Will segue nazistas fugitivos à torta e à direito em busca do coronel que dizimou sua tripulação. Entram em cena um espião israelense e um cientista atômico de duas caras, e as coisas então se complicam rapidamente, culminando com um ataque a uma fortaleza neonazista na Argentina, conhecida como Ninho do Condor. O filme é uma produção de baixo orçamento, tem suas falhas, mas no geral é bem divertido, e a história certamente nos interessa. Um outro aspecto interessante é que neste filme algumas cenas foram realizadas no avião B-17, a fortaleza voadora de nome Texas Riders, que foi destruída recentemente em uma colisão em pleno ar num show aéreo em Dallas, no Texas. Com tudo isso, o interesse pelo filme é garantido. A guerra no Afeganistão tem gerado ótimos filmes de guerra que foram lançados recentemente.
Agora está chegando um novo filme chamado The Covenant, ou seja, o Pacto, estrelado por Jake Gyllenhaal, e tem tudo para ser um filmaço. O filme The Covenant segue o sargento John, que em sua última missão no Afeganistão se une ao intérprete local Ahmed, que arrisca sua própria vida para carregar um John ferido por quilômetros em terreno difícil para um local seguro. Isso acontece quando a unidade dos dois é emboscada durante uma patrulha. Ahmed, então, arriscando a sua própria vida, leva Kinley de volta à base, salvando a vida do americano, que está muito ferido. Após se recuperar dos ferimentos, John Kinley descobre que Ahmed e sua família não receberam a proteção para os Estados Unidos como prometido. E determinado a resgatar seu amigo e pagar a sua dívida de vida com ele, John Kinley retorna ao Afeganistão e à zona de guerra para resgatar Ahmed e sua família, antes que as milícias locais os alcancem primeiro, pois estavam marcados para morrer por terem ajudado o americano. O sargento John Kinley é interpretado por Jake Gyllenhaal, e o filme tem muita tensão e muita ação, e fará sua estreia no Brasil em breve. Aguarde. I wouldn't be. You think I have a choice? There is no choice. No, I won't back down. Os filmes de guerra russos são sempre muito bons, principalmente os que foram lançados recentemente, e eu tenho uma lista aqui no canal sobre os filmes de guerra produzidos na Rússia. Eu vou deixar o link aqui para você assistir. Mas agora eu vou falar de um novo filme de guerra russo que chegará em breve às nossas telas. Trata-se de Pravednik. Estamos em 1942 e o oficial do Exército Vermelho, Nikolai Kiselyov, recebe uma ordem para retirar mais de 200 judeus das terras bielorrussas ocupadas atrás das linhas alemãs. Esses judeus são idosos, mulheres e crianças que escaparam milagrosamente da inevitável represália brutal e perseguição nazista. Essas pessoas, atormentadas pela fome e pelo medo, e que perderam seus parentes e quase enlouqueceram com o horror que experimentaram, terão que caminhar centenas de quilômetros pela floresta para tentar a salvação. E é essa tarefa que está diante de Nikolai Kiselyov, o homem justo, que então enfrenta uma tarefa impensável e o teste mais perigoso de sua vida. Daí vem a pergunta: ele será capaz de guiar esse grupo improvável e salvá-los do massacre? Esta é a jornada que o filme russo Pravednik nos apresenta. Она ребенок, она не понимает. Когда страшно, нужно думать о чем-то хорошем. Их задача в том, чтобы выжить и дойти. И выбора нет. А шансы есть. Um outro filme de guerra russo muito aguardado e que virá estrear em 2023 trata-se de Nuremberg, com a visão russa daquele momento histórico em 1945. Esse ano chega aos cinemas a versão russa do que aconteceu no Tribunal de Nuremberg no final da Segunda Guerra, em 1945. O filme, que inicialmente era uma produção internacional, em parceria da Rússia, República Tcheca, Alemanha e Reino Unido, passou por diversos problemas durante a sua produção, como a questão do Covid, que interrompeu as gravações, e depois a guerra da Ucrânia, que separou os produtores russos dos seus parceiros internacionais. Mas de qualquer forma, o filme foi concluído e será lançado em breve. A história do filme mostra as ações do Tribunal Militar Internacional, que inicia seus trabalhos em Nuremberg logo após a derrota nazista. Um grande número de pessoas de todo o mundo vem ao julgamento, que mais tarde será chamado de o julgamento do século. A cidade está lotada de jornalistas, advogados, tradutores, testemunhas e muitos participantes e funcionários do processo. Nuremberg era um símbolo do poder político nazista. Não é à toa que foi escolhida para sediar o julgamento. O filme é estrelado pelos astros russos Evgeny Mironov e Sergei Bezrukov, e é um thriller ambientado nestes julgamentos dos crimes de guerra. Tomara que tenha valido a pena a espera. Em breve iremos conferir.
Você que gosta de bons filmes e séries de guerra certamente já assistiu Band of Brothers ou The Pacific. Eu assisti essas duas séries, pois agora em 2023 finalmente irá estrear Masters of the Air, ou seja, a nova série de guerra dos mesmos produtores de The Pacific e Band of Brothers, que são ninguém menos que Tom Hanks e Steven Spielberg. Essa dupla está junta novamente numa nova série, que com certeza repetirá o sucesso dessas duas anteriores. A Apple TV adquiriu os direitos e irá lançar em breve. Masters of the Air é uma minissérie de guerra americana baseada nas ações da 8ª Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. E desde que os produtores Tom Hanks e Steven Spielberg anunciaram esta série como uma sequência de Band of Brothers e The Pacific, todos os aficionados por histórias de guerra estão aguardando, e isso desde 2013. Em 2019, a Apple TV anunciou um acordo de exclusividade para lançar a série. Em 2021, Austin Butler, o ator premiado pelo filme Elvis, e Callum Turner foram escalados para a série, juntos com Anthony Boyle e James Murray. A produção foi retomada em fevereiro de 2021 na Inglaterra e em 2022 a pós-produção teve início e a Apple TV anuncia para 2023 o lançamento da tão esperada série Masters of the Air. Sem sombra de dúvida, uma das produções de guerra mais aguardadas dos últimos tempos. Not yet. Bandits! 12 o'clock! Someone get to the top turret now! Motion to your wingman. Get him in as tight as they can. Here they come! Quando você junta um personagem histórico, o diretor Ridley Scott e o ator Joaquin Phoenix, pode ter certeza que virá um bom filme por aí. E esse filme trata-se de nada mais, nada menos do que Napoleão, o maior líder militar de todos os tempos. O filme promete. Napoleão é um filme histórico dirigido por Ridley Scott e estrelado por Joaquin Phoenix, que interpreta o personagem título. As filmagens começaram em fevereiro de 2022 e o filme será lançado em meados de 2023, contando 6 grandes sequências de batalhas onde Napoleão demonstrou todo o seu gênio militar. Esta é a primeira colaboração desde o filme Gladiador entre o diretor Ridley Scott e o ator Joaquin Phoenix. Você pode esperar um filme em grande escala, com várias grandes batalhas sendo apresentadas e um olhar mais atento sobre a figura histórica de Napoleão, focando principalmente no período de ascensão do líder francês ao poder e de suas vitórias marcantes. O filme será lançado diretamente na Apple TV e com certeza fará um tremendo sucesso. Aguardemos. Um outro diretor também vai entregar uma obra que promete muito. Trata-se do Christopher Nolan e o seu filme Oppenheimer, sobre o pai da bomba atômica. O próximo filme do diretor Christopher Nolan, diretor, por exemplo, de Interestelar ou de Dunkirk, é uma biografia de Robert Oppenheimer, ninguém menos do que o pai da bomba atômica. O filme, previsto para o início de 2023, acompanha o físico e teórico Oppenheimer, gerente do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, e as suas contribuições que levaram à criação da bomba atômica. Oppenheimer foi uma das figuras icônicas do século XX, um físico brilhante que liderou esforços para construir a bomba atômica para seu país em tempos de guerra, e mais tarde se viu confrontado com as consequências morais do progresso científico. O filme conta com um grande elenco, com nomes como Cillian Murphy, no papel de Oppenheimer, Robert Downey Jr., Matt Damon e Emily Blunt, entre tantos outros. Com certeza, um dos filmes mais aguardados nessa nova temporada de filmes de guerra. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Para encerrar a nossa lista, um filme da Primeira Guerra Mundial, estrelado por ninguém menos do que Omar Sy, aquele grande ator francês que fez, por exemplo, a série Lupin. É uma história ambientada nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde as tropas coloniais francesas foram usadas como bucha de canhão. Durante a Primeira Guerra Mundial, um pai se alista no exército francês para ficar com seu filho de 17 anos que foi recrutado contra sua vontade. Enviados para o fronte na Europa, eles enfrentam juntos os desafios da Guerra de Trincheiras. Feather and Soldier mostra uma parte frequentemente esquecida da Primeira Guerra Mundial, o destino dos homens africanos que foram forçados a lutar por um país que não era o deles. Essa premissa é muito forte e o filme acrescenta poesia e humanidade a este capítulo sombrio da história. O ator Omar Sy atua brilhantemente ao lado de Alassane Dione, que interpreta o seu filho. E o filme explora as muitas maneiras pelas quais alguém pode ser corajoso, ao mesmo tempo que preserva sua integridade moral, junto com a vontade de sobreviver. Pai e filho lutam então por esta sobrevivência, e o pai tentará a todo momento tirar seu filho e a si mesmo daquela situação. Essa temática das tropas coloniais já foi abordada em outro filme, Dias de Glória, muito bom, sobre soldados africanos lutando com as cores da França na Segunda Guerra Mundial. E esse filme com certeza trará novos elementos a esta história. Vamos aguardar. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. As dicas estão aí, agora vamos esperar ansiosamente e eu irei avisando aqui no canal conforme os filmes forem sendo lançados para que você possa assisti-los. Enquanto isso, não se esqueça, adquira a camisa do Viagem na História e concorra ao nosso sorteio comemorativo dos 200 mil inscritos. Um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, com tudo incluso. Tá bom? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que está aqui, e adquirir a sua camisa e receber o cupom para concorrer. O sorteio será em abril de 2024 e a nossa viagem em junho de 2024 para as celebrações dos 80 anos do dia D. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, dê o like no programa, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal se não está inscrito. Com isso, a nossa viagem na história vai cada vez mais longe. Eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!